Um profeta contra um reino inteiro. Israel estava nas trevas, dominado pela idolatria e pela crueldade do rei Acabe e da rainha Jezabel. Mas um homem ousado se clamou para desafiar o mal, e Elias, o profeta do Deus vivo. Ele fez reis poderosos, sobreviveu a perseguições e realizou milagres impressionantes. No Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal, Elias lançou um desafio: o Deus verdadeiro responderá com fogo. O que aconteceu a seguir mudou a história de Israel para sempre. Você não pode perder essa história épica de fé e coragem. Assista agora e descubra o desfecho. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis da Bíblia. O chamado do profeta. O sol ardeu sobre a terra de Israel, e o calor implacável tornou o ar seco e pesado. Os campos antes verdes agora se transformavam em poeira, e o cheiro de terra queimada pelo sol se espalhava pelo vento. O povo começou a sentir a falta da chuva, mas poucos compreendeu que algo muito maior estava acontecendo. No meio desse cenário desolador, Elias caminhava com passos firmes. Ele não era um homem comum. Seu coração carregava a certeza inabalável de que Deus o havia escolhido para uma missão perigosa, de enfrentar o rei Acabe e anunciar o juízo divino sobre a nação. Israel havia se afastado do Deus verdadeiro, dobrando seus joelhos diante dos ídolos de Baal, e agora colheria as consequências de sua desobediência. Por determinação, Elias se apresentou ao palácio real. Os soldados observavam aquele homem de vestes simples e olhar intenso, sem imaginar que ele carregava uma mensagem que abalaria todo o reino. Diante de Acabe, Elias proclamou com verdade que não choveria sobre a terra até que Deus ordenasse. Então, sem hesitar, ele virou-se e partiu, deixando para trás um rei perplexo e uma nação que em breve conheceria a fome e a sede como nunca antes. Deus guiou Elias para um lugar seguro, longe da ira do rei. No riacho de Querite, em meio ao silêncio do deserto, ele encontrou abrigo. O riacho oferece água fresca, mas a grande maravilha da vinha do céu. Todas as manhãs e todas as tardes, corvos trazem pão e carne para o profeta. Enquanto o povo sofria com a seca, Elias experimentava o cuidado sobrenatural de Deus. Os dias se transformaram em semanas. As terras se rachavam, o gado morria, e os celeiros vazios anunciavam tempos de desespero. O nome de Elias ecoava nos corredores do palácio, e Acabe o considerava um inimigo a ser caçado. Mas Elias não temia, pois sabia que estava onde Deus queria que estivesse. Então, um dia, as águas do riacho diminuíram. O leito antes vivo e corrente se tornava cada vez mais raso, até que por fim, seco completamente. Elias olhou para o chão árido e compreendeu: era hora de seguir adiante. Deus tinha um novo plano para ele, e sua jornada estava apenas começando. O milagre em Sarepta. O sol brilhava impiedosamente sobre a terra ressequida, e Elias seguiu seu caminho sob o olhar atento de Deus. O riacho de Querite havia secado, e com isso, o profeta sabia que o tempo de permanência escondido havia específico. Mas para onde ir? Sem água, sem comida, sem abrigo, o deserto não oferece esperança. Então, a voz do Senhor veio a ele, clara e firme, e havia uma viúva em Sarepta que cuidaria dele. Sarepta ficou além das fronteiras de Israel, em terras estrangeiras. Para muitos, aquilo seria estranho. Como poderia uma viúva pobre, em meio à seca e à fome, ajudar alguém? Mas Elias não questionou. Seu coração já havia aprendido que obedecer a Deus era sempre o caminho certo. Ao chegar aos fechados da cidade, o cenário era desolador. O cheiro de miséria se espalhava pelo vento, e o silêncio da fome pairava sobre as ruas. Foi então que Elias avistou uma mulher curvada, catando graves com mãos trêmulas. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos, mas seu olhar ainda carregava um fio de esperança. O profeta comentou enquanto ela juntava pequenos pedaços de madeira, como se fosse seu último recurso. E de fato, era. A mulher tinha apenas uma colher de farinha e um pouco de azeite. Seu plano era simples e doloroso: preparar uma última refeição para si e seu filho antes que a fome os vencesse. Mas os planos de Deus eram outros.
Mesmo diante da escassez, a mulher acolheu Elias. E então, o milagre aconteceu. Dia após dia, quando ela estendia as mãos para pegar a farinha, sempre havia mais. Quando virava o pote de azeite, ele nunca se esvaziava. O que deveria ter sido o último pão tornou-se sustentado diário. A casa da viúva, antes marcada pelo desespero, agora testemunhava as exceções divinas. Enquanto muitos ao redor sucumbiam à fome, ali dentro, o Deus de Israel provava que seu poder não tinha limites. Mas o desafio ainda não havia previsto. Certo dia, uma tragédia aconteceu naquela casa. O filho da viúva adoeceu gravemente, e, em pouco tempo, seu corpo frágil deixou de respirar. O desespero tomou conta da mulher. Teria sido tudo em vão? O Deus que sustentou sua casa não poderia ter poupado seu filho? Elias tomou o menino em seus braços e subiu ao quarto. Ali, sozinho, ele se prostrou e clamou ao Senhor. O silêncio da morte pairava no ar, mas o profeta sabia que Deus ouvia a cada palavra. Ele clamou uma vez. Nada. Clamou outra. Ainda nada. Mas na terceira vez, algo mudou. O corpo do menino tremeu, seus olhos se abriram, e a vida retornou a ele. Elias desceu as escadas e entregou o filho de volta à mãe. As lágrimas de dor se transformam em lágrimas de alegria. A mulher olhou para Elias com uma nova certeza em seu coração, e agora, ela sabia que a palavra do Senhor em sua boca era uma verdade. E assim, em uma terra estrangeira, em uma casa esquecida pelo mundo, Deus mais uma vez mostrou que sua fidelidade nunca falha. O desafio no Monte Carmelo. Os céus continuavam sem nuvens, e a terra de Israel clamava por chuva. O sofrimento se espalhava como uma sombra sobre o povo, mas a culpa não recaía apenas sobre a seca. Algo muito pior envenenava a nação, e a idolatria. Acabe e Jezabel fizeram Israel adorar Baal, o falso deus das chuvas e das colheitas. O povo foi dividido entre dois senhores, hesitando entre o Deus verdadeiro e um ídolo impotente. Mas Elias sabia que não havia espaço para a dúvida. Chegará o momento de mostrar, de uma vez por todos, quem era o verdadeiro Deus. Ele saiu do esconderijo e apresentou-se a Acabe. O rei, consumido pela ira e pelo orgulho, não hesitou em aceitar o desafio do profeta, de um confronto direto no Monte Carmelo. A notícia foi divulgada rapidamente. De todas as partes do reino, o povo subia a montanha para assistir ao debate entre Elias e os 450 profetas de Baal. A tensão não era palpável. No topo do monte, 2 altares foram erguidos. 2 novilhos seriam sacrificados, mas sem fogo. O desafio era simples: o Deus que respondesse com fogo do céu seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começaram primeiro. Desde o amanhecer, eles clamavam ao seu Deus. Gritavam, dançavam, rodopiavam ao redor do altar. O tempo passando, e o silêncio era a única resposta. O sol subia no céu, e os gritos se tornavam cada vez mais frenéticos. Rasgaram suas roupas, cortaram-se com facas, o sangue escorria, mas Baal continuou nu. O tempo avançava. O desespero cresceu. Nenhuma centelha de fogo descia do céu. Então, chegou a vez do Elias. Com calma, ele chamou o povo para perto. Reergueu o altar do Senhor, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, fez um sulco ao redor do altar e, para tornar o desafio ainda mais impossível, tentei que jogassem água sobre o sacrifício. 3 vezes ele pediu, até que a lenha, a carne e até o chão ao redor estivessem encharcados. O silêncio se instalou no monte. O povo observava em suspense. Então, Elias clamou aos olhos e fez uma simples oração. O céu, que estava fechado por tanto tempo, abriu-se naquele instante. Uma chama veio do alto, consumindo tudo: o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água no sulco. O fogo de Deus queimou com um brilho inegável, e a resposta foi clara. O povo caiu com o rosto em terra. Não havia mais dúvidas. Só o Senhor era Deus.
O momento de hesitação já havia terminado. Elias tentou que os falsos profetas fossem eliminados, e o povo, feito pelo temor do Senhor, obedeceu. A influência de Baal sobre Israel começou a ruir, mas a história ainda não havia previsto. A verdadeira batalha estava apenas começando. O retorno da chuva. O Monte Carmelo ainda fumegava com as cinzas do sacrifício consumido pelo fogo divino. O povo, antes vacilante, agora se prostrava em reverência diante do Deus verdadeiro. Mas a vitória ainda não estava completa. A terra continuava seca, e a chuva prometida ainda não havia caído. Elias sabia que o tempo de restauração havia chegado. Ele virou-se para Acabe, o rei que testemunhara tudo, e ordenou que se preparasse, pois uma grande chuva estava a caminho. Mas o céu continuava tão limpo quanto antes, sem sinal de nuvens. Sem hesitar, Elias subiu ao topo do Carmelo. Ali, sozinho, ele se ajoelhou no chão, inclinou o rosto entre os joelhos e começou a orar. Ele sabia que Deus havia prometido a chuva, mas também sabia que precisava clamar por seu cumprimento. O profeta chamou seu servo e ordenou que subisse um pouco mais para olhar para o horizonte. O jovem obedeceu e olhou atentamente para o céu azul e sem nuvens. Nada. Elias não se desesperou. Continuou em oração e mandou o servo olhar novamente. Nada. Uma terceira vez. Nada. Quarta, quinta e sexta vez. O céu permanecia inalterado. Mas Elias não desistiu. Na sétima vez, o servo voltou com uma resposta diferente. No horizonte distante, algo pequeno surgia. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem subia do mar. Era o suficiente. Elias se levantou de imediato. A pequena nuvem era apenas o começo do que estava por vir. Ele correu até Acabe e o advertiu: se não saísse depressa, a tempestade o pegaria pelo caminho. O vento começou a soprar. As nuvens se multiplicaram, e o céu, antes límpido, agora estava carregado e escuro. Relâmpagos cortaram os céus, e um trovão ressoou sobre a terra. Então, as primeiras gotas caíram, seguidas de uma torrente avassaladora. O chão ressequido absorvia a água com sede, e os rios secos voltavam a encher-se. Acabe subiu em seu carro e partiu às pressas para Jezreel, tentando escapar da tempestade. Mas Elias, movido pelo poder do Senhor, correu à frente do carro do rei, atravessando os campos encharcados com uma velocidade sobrenatural. A chuva havia voltado. Deus havia respondido. Mas enquanto a terra se alegrava com o fim da seca, algo sombrio se formava no palácio de Jezabel. O coração da rainha não havia sido conquistado pelo milagre. Pelo contrário, sua fúria crescia. E Elias, o profeta que trouxera fogo e chuva, logo enfrentaria sua maior provação. A fuga e o desespero. A chuva trouxe rompimento, mas não paz. Enquanto os campos de Israel florescem novamente e os rios se enchem, o coração de Jezabel se consome com ódio. A rainha não podia suportar a humilhação de sua derrota em Monte Carmelo, e a morte de Elias era agora sua única obsessão. Ela invejosa mensageiros ao profeta, prometendo que ele morreria, assim como os profetas de Baal foram morridos. Elias, que havia enfrentado o poder de Acabe e Jezabel com coragem, agora se sentiu consumido pela ameaça de morte. Aquele que enfrentou os 450 profetas de Baal, que enfrentou o rei e sua esposa sem medo, agora se via preso por um terror inexplicável. O medo de Jezabel entrou em seu coração e, em um momento de desespero, ele fugiu. Com passos apressados e olhos ansiosos, Elias correu para o deserto. A estrada, antes clara e definida, agora parecia uma vasta extensão de incerteza. Ele não sabia para onde estava indo, mas a necessidade de escapar era urgente. Sua mente estava turvada, e a coragem que antes o definirá parecia ter se dissipado. Após um dia de viagem, ele se sentiu exausto e sem forças. No fundo do deserto, sob a sombra de um arbusto seco, Elias se deitou. Ele olhou para o céu, mas em vez de encontrar conforto nas estrelas, só encontrou uma dor amarga.
Seu corpo estava cansado e sua alma quebrada. Ele pediu a Deus que o levasse, que terminasse sua vida, pois já não suportava a luta. Oh, suficiente! Elias clamou, sua voz baixa e cheia de frustração. Tira minha vida, Senhor, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se entregou ao cansaço, fechando os olhos, esperando o fim. Mas Deus, em sua infinita graça, não deixou Elias sucumbir ao desespero. Em vez de responder com palavras duras ou com repreensão, o Senhor enviou um anjo para tocar o profeta. Elias despertou com um toque suave e viu diante de si um pão e um jarro de água. Sem entender, mas registrando a necessidade, ele comeu e bebeu. E então, o anjo lhe disse: levanta-te e vem, pois a jornada é longa e difícil. Elias, agora com um pouco mais de forças, se clamou e voltei. O alimento era simples, mas era exatamente o que ele precisava. Era a graça de Deus sustentando-o. Com o corpo renovado e um pouco mais de esperança, Elias continua sua jornada. Ele sabia que o caminho à sua frente seria difícil, mas, naquele momento, ele se lembrou de algo crucial: ele não estava sozinho. Deus o havia sustentado até ali, e Deus o sustentaria até o fim. E assim, no deserto, enquanto a ameaça de Jezabel ainda pairava sobre sua cabeça, Elias descobriu que, mesmo em seus momentos de fraqueza, o Senhor estava presente, dando-lhe forças para continuar, mesmo quando o desespero ameaçava dominá-lo. O encontro com Deus no Horebe. A jornada de Elias contínua, marcada pela solidão e pela luta interna. Ele caminhou pelo deserto, sem direção clara, até que, finalmente, chegou ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Ali, sob o abrigo das rochas e diante da vastidão do deserto, Elias buscava um refúgio para sua alma quebrada. Era como se aquele lugar tivesse o poder de restaurá-lo, de lhe mostrar que Deus ainda tinha um propósito para sua vida, apesar de sua dor e cansaço. Quando Elias chegou ao Monte Horebe, isolou-se numa caverna, procurando esconder-se do mundo e, talvez, de si mesmo. Mas foi naquele silêncio profundo, longe de todas as ameaças e do barulho da vida, que o Senhor se manifestou a ele de uma maneira única. Deus, que sempre falou de formas misteriosas e poderosas, agora ele disse: sai da caverna e coloca-te em pé diante de mim. Elias, ainda cheio de medos e dúvidas, obedeceu, saindo da caverna e se posicionando na entrada, olhando para o vasto e solitário deserto à sua frente. Primeiro, o Senhor enviou um vento forte, um vento tão poderoso que as rochas ao redor da montanha se partiram, mas Deus não estava no vento. O vento passou, e o deserto em silêncio, como se estivesse esperando pela próxima revelação. Em seguida, um terremoto abalou o monte, sacudindo a terra sob os pés de Elias, mas novamente, Deus não houve terremoto. O som do tremor se dissipou, deixando o profeta de pé, ainda à espera de algo que ele não sabia exatamente o que era. Depois, um fogo intenso se manteve pelas montanhas, iluminando tudo ao seu redor, mas Deus também não estava no fogo. Elias, tremendo, observava o espetáculo da natureza sendo revelado em sua forma mais temível, mas sentia que algo ainda mais profundo estava por vir. E então, após uma tempestade, o terremoto e o fogo, veio uma brisa suave, quase imperceptível. Era como se o próprio silêncio de Deus falasse ao coração de Elias. Não foi no barulho, não foi na grandiosidade das manifestações poderosas. Foi na calma, na especialização, que Deus se encontrou com Elias. Era uma sugestão, mas tinha o poder de restaurar o coração do profeta. Elias cobriu o rosto com o manto e se prostrou em humildade. Naquele momento, ele sabia que Deus não havia abandonado. Deus não era apenas o Deus do fogo e do trovão, mas também o Deus da quietude e da paz. O Senhor mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios e em silêncio, Ele estava presente, pronto para restaurar e guiar. Deus então falou novamente a Elias, perguntou-lhe o que fazia ali, no Monte Horebe. Elias, com um coração quebrado, respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, mas o povo de Israel abandonou tua aliança, destruiu teus altares, matou teus profetas. Só eu restarei, e agora quero tirar minha vida.
Mas Deus tinha mais para Elias. Ele não estava ali para condená-lo, mas para renovar seu chamado. Deus lhe deu novas instruções. Levanta-te, unge Azael como rei sobre a Síria, a Jeú como rei sobre Israel e a Eliseu como profeta em teu lugar. Com essas palavras, o Senhor renovou a missão de Elias. Ele não estava sozinho. O trabalho não estava terminado, e a obra de Deus continuaria, com ou sem ele. Havia outros que ainda fariam a diferença, outros que seriam levantados para continuar o trabalho iniciado pelo profeta. Elias, então, se declarou da caverna, mais fortalecido e mais resoluto. Ele não estava mais sozinho no caminho, e o Senhor, que o havia encontrado na sugestão suave, a guiaria até o fim. A escolha de Eliseu. Elias, agora renovado e com uma nova missão, deixou o Monte Horebe atrás de si, sentindo-se fortalecido pelo encontro com Deus. O vento suave que a tocará no topo da montanha ainda ecoava em sua alma, lembrando de que a presença do Senhor não estava apenas nos momentos de poder, mas também nos momentos de quietude. Ele sabia que, embora tivesse enfrentado grandes desafios, o maior deles ainda estava por vir e encontrar um sucessor. A missão que Deus lhe dera era clara, de ungir Eliseu, um homem de fé, para seguir seus passos e continuar o trabalho que começara. O Senhor sabia que Elias precisava de um companheiro, alguém que o ajudasse e, eventualmente, tomasse o seu lugar. Elias respondeu para encontrar Eliseu, seguindo as instruções divinas. Chegou à pequena aldeia de Abel-Melhola e lá encontrou Eliseu arando o campo com 12 bois. Ele estava trabalhando duro, sem saber que aquele dia mudaria sua vida para sempre. O jovem Eliseu era simples, humilde, mas com um coração disposto a servir a Deus. Ao ver Eliseu, Elias não hesitou. Ele se mudou do jovem e, sem palavras, colocou seu manto sobre os ombros de Eliseu. O gesto, simples mas poderoso, era um sinal claro do chamado divino. Eliseu, ao sentir o manto sobre seus ombros, entendeu imediatamente o que aquilo significava. Ele estava sendo chamado para deixar sua vida antiga e seguir o profeta, para caminhar ao lado dele e aprender os caminhos de Deus. Sem hesitar, Eliseu olhou para Elias e fez uma escolha decisiva. Ele pediu permissão para se despedir de seus pais, para dar o último adeus à sua família e à vida que conhecia. Elias consentiu, sabendo que o jovem estava realmente pronto para dar tudo em nome do chamado. Eliseu voltou para sua casa, matou os bois e queimou o equipamento de arado. Ele fez uma grande festa, compartilhando sua despedida com os familiares e vizinhos. O gesto de queima dos bois e dos arados foi um sinal de que ele não voltaria atrás. Ele estava deixando tudo para trás para seguir o chamado de Deus. Com isso, Eliseu se despediu de sua antiga vida e seguiu Elias. A cada passo, ele se aproximava mais do cumprimento de seu destino. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas também sabia que, ao lado de Elias, ele aprenderia os mistérios de Deus e o caminho da fidelidade. Elias e Eliseu viajaram juntos por muitos terrenos, e o jovem aprendiz observava atentamente cada gesto, cada palavra, cada oração de Elias. A presença do profeta era como uma chama acesa, e Eliseu sentia seu coração arder por Deus a cada dia que passava ao seu lado. Mas Elias sabia que o tempo estava se esgotando. O momento de sua partida foi próximo, e o ciclo estava prestes a se completar. Ele sabia que seria necessário passar a liderança a Eliseu, e estava pronto para entregar o manto de profeta ao jovem que se tornaria seu sucessor. Mas até lá, Elias teria que confiar em Eliseu e prepará-lo para o grande chamado que Deus tinha para ele. O manto de Elias, agora sobre os ombros de Eliseu, simbolizava mais do que apenas uma transferência de autoridades. Representava o compromisso de ambos com a missão divina, com a obra de Deus que transcendia gerações. Eliseu estava pronto para seguir os passos do grande profeta, mas o caminho que se abriu diante dele exigiu fé, coragem e uma dedicação inabalável à vontade de Deus. A ascensão de Elias e o legado de Eliseu. O tempo passou, e Elias e Eliseu continuaram a viagem juntos, cumprindo a missão de Deus. Cada cidade que passavam, cada povo que se encontrava, era uma oportunidade para Elias ensinar e preparar Eliseu para o grande chamado que o aguardava.
Mas o peso de saber que sua hora estava chegando logo não era algo que Elias pudesse ignorar. Ele sentiu, em seu espírito, que o tempo estava se esgotando. O Senhor havia falado a Elias sobre sua partida, sobre como ele o levaria para longe de seus discípulos. Mas Elias, mesmo com a sabedoria adquirida ao longo dos anos e a intimidade com Deus, não podia deixar de sentir uma mistura de emoções. Ele sabia que sua missão estava chegando ao fim, mas também sabia que o trabalho de Deus continuaria em suas mãos, agora, por meio de Eliseu. Em cada cidade por onde passavam, Elias tentava despedir-se de Eliseu, dizendo-lhe para ficar, pois Deus o chamaria para outro lugar. Mas Eliseu, determinado e fiel, recusava a cada vez. Tão certo como viver o Senhor e tão certo como a tua alma vive, não te deixarei, ele respondeu, demonstrando sua fidelidade ao mestre. Eliseu sabia que, ao seguir Elias, não estava apenas aprendendo, mas também se preparando para a responsabilidade de continuar a obra de Deus. Finalmente, chegamos à cidade de Gilgal. Ali, Elias e Eliseu, acompanhados por outros discípulos, estavam prestes a enfrentar o último teste. Elias virou-se para Eliseu e ele fez uma pergunta crucial: pede o que quer que eu te faça antes de ser levado de ti. Eliseu, com sabedoria e humildade, não pediu riquezas ou poder. Ele sabia que o que Deus oferecia era muito maior do que qualquer bem terreno. Deixa-me, peço-te, uma porção dobrada do teu espírito, respondeu Eliseu. Sua petição foi ousada, mas também refletiu a grande fé e confiança em Deus que ele havia desenvolvido ao longo de sua caminhada com Elias. Elias olhou para Eliseu com um olhar profundo. Coisa difícil pediste, ele disse. Mas, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fizer, se, porém, não me vires, não se fará. As palavras de Elias eram cheias de um desafio, uma prova da fidelidade e do foco que Eliseu deveria manter em Deus até o fim. Os dois continuaram sua jornada, e logo chegaram ao Jordão. Ali, Elias pegou seu manto, o matriculou e golpeou as águas. As águas se dividiram, e eles caminharam a seco até o outro lado. Após atravessarem, Elias voltou para Eliseu uma última vez e foi levado para o céu diante de seus olhos. Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceram, separando-os, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, com os olhos fixos no céu, viu seu mestre ser levado e, com isso, o manto de Elias caiu diante dele. Quando Eliseu pegou o manto e golpeou as águas do Jordão, eles se dividiram novamente, comprovando que a unção de Elias havia sido limitada para ele. A partir daquele momento, Eliseu não apenas continuou o ministério de Elias, mas também realizou milagres ainda maiores. Ele curou leprosos, multiplicou comida e até ressuscitou mortos. A sua fé e a unção recebida do Senhor o tornaram um dos maiores profetas da história de Israel. O legado de Elias não morreu com sua ascensão aos céus. A obra de Deus, a que Elias se dedicou com coragem e fidelidade, continua através de Eliseu e das gerações que viriam. O Senhor sempre se levanta para levantar seus servos e prepara aqueles que o seguem para fazer sua vontade na terra. O manto de Elias passou para Eliseu, mas o Deus que os uniu nunca deixou de ser o mesmo, guiando seu povo com fidelidade.